Boa noite, amigos e amigas do Conexões, do Reflexões. Eu estou começando mal o dia. Do Reflexões Psiquiátricas. Ó, nós vamos hoje, né, falar da música que mais toca os portugueses. Eu já vou colocar aqui uma para vocês irem ouvindo enquanto eu falo. Noites perdidas, sombras bizarras, namoraria, canto de filha. Estão ouvindo? Choram guitarras. Ciência Amália Rodrigues. Amor, ciúme, cinzas e Nada. dor e pecado. Tudo isto existe. Tudo isso é triste. Isto é triste. Tudo isto é fado. Isto é fado. Então, essa fala do fado Se queres ser como uma coisa triste. me tens Agora eu vou sempre colocar um outro momento da música portuguesa. Não me falas só. Grândola Vila Morena. Tudo isto é fado. Em cada esquina um amigo. Essa é a música da Revolução dos Cravos. Rostigo Grândola Vila Morena. Estou esperando o Sion. Sion não entrou ainda. Vila Morena. Tati, você que é a madrinha hoje. Eu estou botando Grândola Vila Morena em sua homenagem. Sei que você gosta. da fraternidade. Grândola Vila Morena. em cada rosto igualdade. E o povo é quem mais Sion, estou chamando você. Vamos lá. assombrando uma zinheira. Opa! Já não sabias da Opa, peraí, deixa eu ligar aqui. Sion, boa noite. Boa tarde, boa noite para você, não é? Boa noite para mim, boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Taki. Aí, olha, vou avisar os meus amigos que esse negócio de comprar selo tem nada a ver, não tem nada a ver com a gente, tá? Esqueçam isso, porque esse é um canal por puro diletantismo, não tem que fazer nada disso. Você está coberto aqui por esse negócio. Quer botar um pouquinho para aparecer o seu rosto? Isso. Bom, antes de mais nada, como se diz em Portugal, obrigadinho. De nada. Obrigado eu. O Sion Serra é cantor e músico português. E quem nos apresentou a nossa madrinha, né? A Tatiana Gandelman, que está aí também, que já mandou perguntas para você, viu? Ela Ótimo. já... Você. Eu coloquei aí, antes de você entrar, aquela música da Amália Rodrigues, Tudo Isso é Triste, Tudo Isso Existe, Tudo Isso é Fado, porque daqui a pouco a gente vai dizer se é isso mesmo, se o fado é isso. E botei o Grândola Vila Morena agora há pouco, a hora que você entrou. Então, eu antes ouvi. a gente começar a falar do fado, eu não te conheço direito. Então, você podia se apresentar um pouquinho para a gente, me contar um pouco o teu percurso, né? Claro, com o maior prazer. Aí eu nasci em Portugal, nasci na costa, nasci numa aldeia de praia que se chama Santa Cruz. Nasci em 79, então eu tenho 42 anos, e faz 17 eu vim morar para Barcelona, na Catalunha, Espanha. E a razão pela qual eu estou falando, ou estou tentando falar paulista, é porque a gente em Portugal estava muito exposto às novelas da Globo,
e da Bandeirantes. E aí, às vezes, quando eu falava português de Portugal, tinha alguns amigos brasileiros que falavam: Eu não entendo o que você está falando. Então, aí eu tentei aprender a falar o paulista para me comunicar com as pessoas que estão me ouvindo do Brasil, que sei que são muitas. Na verdade, eu acho que tenho mais ouvintes do Brasil, muitos mais no Brasil que em Portugal ou nos países de expressão portuguesa de África, que também tem ouvintes lá em Moçambique, em Guiné, Cabo Verde, Angola. É, então, é por isso que eu falo brasileiro. E, na verdade, eu eu estudei filologia, né? Eu estudei letras. Fiz estudos portugueses e franceses em Lisboa. E então, daí eu comecei a trabalhar como tradutor, como locutor de anúncio de publicidade. E teve um momento que eu pensei, as pessoas me falavam, por que você não canta também? E então a minha necessidade de cantar vem de duas razões. A primeira é que eu escrevo muito e para mim cantar um poema é uma forma de fazer chegar esse poema para mais pessoas. Mas, por outro lado, a minha emigração longa começou a se prolongar muito no tempo e essa aproximação ao fado que junto ao futebol e ao bacalhau é o que as pessoas mais conhecem de Portugal, foi a minha forma de tentar reinterpretar e construir um sentido do fado que não fosse esse fado idealizado, romântico, mas fosse um fado conectado realmente com a história. E acho que hoje a gente vai ter tempo para falar disso. Uhum. O fado, que é patrimônio cultural imaterial da humanidade. Eu fui ver o significado do fado. Aliás, você que é um filólogo, né? Fado quer dizer destino, né? Fate, em inglês. É daí que vem o nome fado? Do destino, essa coisa pesada, novamente? Em princípio, tem vários historiadores que coincidem que fado vem do latim fatum, que é o destino, e já no século XVIII tem algumas referências ao fado que falava: eu vou te contar o meu fado. Oh, que mau fado, que mau destino, que má sorte. Então, de contar o fado também tem alguma referência a cantar o fado. Eu vou te cantar o meu fado, vou te falar do meu destino, mas mais como a música. Então, em princípio, a referência vem daí. Em poesia, mesmo em poesia brasileira, mas mais antiga, a gente fala o meu fado, meu triste fado, né? Meu triste destino. Exato. E você me mandou algumas músicas maravilhosas aqui, então a gente podia começar a falar um pouquinho da história. De onde vem o fado? Como é que começa o fado? Então, eu não tenho uma verdade absoluta sobre o fado e eu acho que ninguém tem. E nos últimos anos, sobretudo desde a Revolução dos Cravos, a Revolução Liberal, em 1974, que pôs fim a 50 anos, mais ou menos, de ditadura, teve alguns músicos que começaram a desidentificar o fado do regime ditatorial, porque durante muitos anos o fado foi instrumentalizado como canal de propaganda, meio de propaganda, para projetar uma imagem do país que não era real, né? Então,
a partir daí, teve alguns historiadores que falaram: a gente tem que se reconciliar com o fado, porque na verdade o fado é parte do nosso patrimônio e explica uma parte da nossa história. Então é verdade que nos últimos anos teve um historiador também que publicou um livro que se chama A Origem do Fado, onde ele tenta procurar, eu acho, um pouco, de uma forma um pouco talvez forçada, uma história do fado exclusivamente enraizada nas relações com o folclore português, com o folclore de Portugal continental. E, na verdade, não sou só eu, também Rui Vieira Neri, e uma pessoa que eu vou... Deixa eu ver se eu tenho aqui... eu tenho aqui alguns livros. Essa foi talvez a primeira história não tão apaixonada, essa é da primeira metade do século XX, do Tinope. Eu tenho uma edição facsimilada. Mas, por exemplo, de Rubem de Carvalho, esse livro que eu acho super recomendável, As Músicas do Fado, transmite de uma forma bastante acessível, é um livro bastante curto, fácil de ler, as músicas do fado. Aí ele explica, talvez a tese principal e mais aceita, que é que o fado, simplificando um pouco, nasceu com o tráfico de escravos que eram congregados, quase armazenados, porque essas pessoas eram tratadas como mercadoria, em Cabo Verde. Daí eram levadas para Lisboa, que era a metrópole colonial, e de aí levados muitas vezes para o Brasil. Isso coincidiu com o êxodo, com a fuga da corte portuguesa no princípio do século XIX para o Rio de Janeiro. Então teve uma situação única na história de Europa, que foi ter um governo colonial com sede numa colônia, que era o Rio de Janeiro. Foram umas 8.000 pessoas, eu acho, realmente foi uma fuga às tropas de Napoleão. Mas, se vocês forem na Wikipédia, que também tem os seus recursos de branqueamento e lavagem histórica, eles falam transferência do governo para o Brasil, que eu acho bem eufemístico. Não foi uma transferência, foi realmente uma fuga às tropas napoleônicas. Então, desse transporte, desse regime de escravatura e do transporte dessas pessoas com os ritmos próprios, que deram origem para o Lundum, que a gente talvez possa ouvir agora uma pequena amostra, o contato com Lisboa, onde estava se formando, que veio a ser a guitarra portuguesa, que não é mais que um alaúde italiano com um sistema de afinação britânico. Então, também não é exatamente portuguesa. Que foi para o Brasil e deu esse fado que não era o que é hoje, era um fado dançado, falavam fado batido. Então, para vocês verem de onde vem o fado, esse fado tão triste, talvez a gente possa ouvir o lundum que eles bailavam, que eles dançavam. Certo, vamos lá. O senhor gentilmente me mandou aqui uma playlist para nos ajudar a ouvir. Então, esse é o Lundu. Epa, olha só que porcaria. Tem um comercial aqui. Mas esse é o Lundu Mário de Andrade. Bem tropical. É uma sonoridade,
Aí vocês ouvem um teclado, provavelmente um cravo. Na verdade, esse tipo de melodia e de arranjo pode ser feito também para a guitarra ou para o violão. Mas é como a sensação, talvez é como se alguém estivesse tocando com um cravo uma música brasileira, mais que uma música portuguesa. Então, durante vários anos, entre a segunda metade do século XIX e o princípio do século XX, na verdade, o fado era algo bastante diferente. Era batido. Batido significa dançado. E era dançado por duas ou três pessoas. Uma delas estava de pé e uma ou duas pessoas davam voltas a essa pessoa, tentando, hoje a gente falaria, transar com essa pessoa. Então aí as autoridades falaram, isso é demasiado obsceno, a gente vai ter que retirar a dança. E nesse retirar a dança e censurar a dança, ficou só a temática. Então, como já tinham censurado essa parte mais de forró, mais de dança erótica, ficou só a letra. Então, as letras começaram a falar somente de situações de perda, de luto, de saudade, de um marinheiro que tinha ido no barco e que não voltava, etc. Então, o fado, durante vários anos, se centrou somente em temas mais tristes, talvez, daí ainda hoje, apesar do fado corrido, do fado falado, de outros tipos de fado super alegre e com um ritmo, as pessoas continuam identificando o fado como uma música triste. Eu gosto muito de fado, fui ao Museu do Fado em Lisboa, gosto de ouvir fado, tenho alguns livros de fado, aliás, depois nós vamos... Você falou de poesia, o fado em Fernando Pessoa. Né? A história do fado eu conhecia como do marinheiro, então, porque eu não sei se você conhece uma música tipicamente grega que chama rebético, mas o rebético, o tango e o fado tem aquela coisa comum, pelo menos folclórica, de que nasceu entre as pessoas pobres, nasceu no porto e posteriormente foi assimilado pelas classes sociais mais altas. Né? No fado tem a figura da Maria Severa, não tem? Que é no porto, prostituta, etc. Tem esse folclore também, não tem, no fado? Tem, eu tenho aqui um livro também. O outro eu tenho em Portugal, mas esse eu tenho aqui. O outro é de Júlio Dantas, que foi um romancista bastante conhecido no século XIX. E ele fez, na verdade, eu acho que ele partiu desse livro de Júlio de Souza e Costa. E aqui vocês têm uma representação da Severa. Na verdade, a Severa viveu em Lisboa. Ela se chamava Maria Severa Onofriana. Ela nasceu em 1820, no final do êxodo da corte portuguesa no Brasil, e morreu aos 26 anos, em 1846. Uhum. E aqui tem um dos únicos retratos que se conhecem de Francisco Metrais, a tinta da China. E a Severa era uma prostituta, ela vivia no bairro agora não lembro mais se é Alfama ou Moraria, mas num bairro em Lisboa. Então, realmente, as pessoas que tocavam, que cantavam o fado, que eles falavam que faziam chorar o violão, normalmente eram bandidos, marinheiros, era gente da rua, na verdade. Então, não tinha talvez
o estigma social para as trabalhadoras sexuais que tem hoje. Ou sim, tinha, mas de outra forma. Ou seja, o estigma contra as trabalhadoras sexuais tinha mais que ver com o fato de elas serem das classes pobres, mas não tanto pelo trabalho que faziam. Porque nessa altura já não tinha digamos, a igreja estava num período de crise, então realmente o juízo não era tão moral, mas sim social. E era nessas classes baixas que o fado realmente se desenvolveu, até o ponto que só passou a interessar a corte e a pequena nobreza e a incipiente burguesia no momento em que os nobres pagavam as prostitutas, e então eles se encontravam nos mesmos lugares, que eram as casas de pasto, etc. Então, nesse encontro entre os pequenos nobres, marqueses, etc., e as prostitutas, e esse meio, como se falava, o bafão de Lisboa, que se encontram e que o fado começa a ser reconhecido também na corte. Mas na corte ele vai ser tocado no piano, não com o violão. Eu quando visitei Portugal, aí só... tem um lugar onde mostra a casa da Maria Severa, que é na Muraria. Exato, enamoraria, sim. E tem a lenda, aliás, eu achei engraçadíssimo, porque a mãe dela também era prostituta cigana, Ana Gertrudes, e o apelido dela era A Barbuda. A Barbuda, né? Quer dizer, o Júlio Dantas tem uma peça de 1901 que é da Severa, não é isso? Que teve muito êxito no Teatro Nacional. O romance, ou seja, a origem romanceada do fado também tem a ver com a relação da Maria Severa com o Conde, não é? O Conde de Vimioso. Que aí é ele que leva essa história. Conta você. A história da Severa com o Conde Vimioso é uma história bastante exemplar, bastante paradigmática, e não é um conto de fadas, porque na verdade a vida da Severa era muito difícil, e a Severa conseguiu uma muito boa reputação, porque ela era uma mulher muito desejada por muitos homens, mas ela muitas vezes utilizava o dinheiro para ajudar a mãe dela e para ajudar outras prostitutas que tinham mais dificuldades que ela. Então, o Conde de Vimioso, que era um homem que tinha um certo poder e que era bastante respeitado, sobretudo pelos seus dotes tauromáquicos, porque convém não esquecer que não é só na Espanha que os touros têm ainda muito prestígio. Na verdade, em Portugal agora não tanto, mas até alguns anos a tauromaquia teve muito prestígio em Portugal também. E o Conde de Vimioso era bastante hábil com a lida dos touros, né? Então se encontraram duas pessoas que tinham um certo prestígio social. O Conde de Vimioso pela posição social e pelos seus dotes tauromáquicos, e aparentemente, segundo as fontes, era um homem bastante atraente, então muitas mulheres queriam estar com ele, mas ele se apaixonou perdidamente pela Severa, ou isso é o que falam, e a Severa por ele. Então teve uma tentativa de nobilizar, não sei como fala, a Severa e ensinar a etiqueta para ela, as boas maneiras, levar ela para o palácio, mas ela, ao fim de umas semanas, uns meses, ela voltou a se vestir como ela fazia antes. Ela falou, eu não tô para viver aqui, isso é um saco, eu não quero viver nesse palácio, eu quero voltar para a moraria e estar com a minha gente, né? Então aí o Conde de Vimioso viu que não podia fazer nada com a Severa, e na verdade ela foi enterrada como na fossa comum, porque ela era muito pobre, e a vontade dela foi ser enterrada aí, no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Essa história que você conta me lembra muito a história
Pigmalião, do George Bernard Shaw, né? Acaba tentando transformar a florista, etc., numa grande dama, aí não deu certo. Você me contou, eu conheci um pouquinho, que o fado, tem fado de Coimbra, tem um monte de fados, mas a gente, brasileiro, eu coloquei a Amália Rodrigues falando de tristeza, de dor, tudo isso existe, tudo isso é fado. O fado, para nós, tem a impressão que fado é sempre saudade, melancolia, tristeza, amores frustrados. Por que a gente tem essa imagem de que o fado é sempre um fado mal sucedido? Por um lado, pode ter que ver com a etimologia, porque normalmente, quando se falava, tem palavras que são neutras, mas acabam tendo uma conotação positiva ou negativa por defeito. Então, por exemplo, quando você fala sorte, em português, ter sorte normalmente é ter boa sorte. Uhum. Mas ter fado normalmente é ter mau fado, mas na verdade não precisa ser mal. Outra entrevista faz tempo eu falei, o meu fado é ser livre, não é estar condenado a ter um fado. Então, se eu considero que o meu fado é ser livre, então eu considero também que a minha função, a minha missão é tentar devolver essa liberdade para a linguagem do fado, que é uma linguagem musical que não é fixa, não é estável, é como o jazz, como o rock, são linguagens que vão mudando também na história, né? Então, só para dar um exemplo, tem um fado que eu fiz uma versão também, que é o Barco Negro, que na verdade não é uma composição portuguesa, é uma composição brasileira de Mateus Nunes, conhecido como Caco Velho, que se chamava Mãe Preta. Então, a Mãe Preta foi interpretada por, acho que foi a Maria da Conceição, em Portugal, e aí toda a gente já começava a cantar a Mãe Preta, porque ouviam esse fado na emissora nacional, que era a rádio da ditadura, né? E quando o Ministério de Propaganda viu que a gente estava cantando uma canção que, na verdade, falava de uma mãe preta que estava amamentando o filho do senhor, do amo, enquanto o amo estava batendo com um chicote no marido dela. Ou seja, era uma canção que estava denunciando a violência colonial. Aí o departamento, o Ministério de Propaganda, decidiu censurar a Mãe Preta. Não era o PID? PID era a polícia. Tinha a polícia e tinha também o departamento de censura. Então, o que fizeram para que a Amália pudesse cantar esse fado, que não era um fado, na verdade, rodeando ou evitando a censura, o que ela fez foi cantar com uma letra diferente, escrita por David Mourão Ferreira, que é um outro escritor português. Então, ele converteu a Mãe Preta no Barco Negro e converteu uma história de denúncia da ditadura numa história de amor e saudade. Esse tipo de reconversão ou de depuração, que no fundo é uma censura histórica, aconteceu com tudo que era alegria, com tudo que era denúncia, porque tem essas duas vertentes, né? O fado era uma canção erótica ou uma canção de denúncia, ou para falar também dos eventos da vida. Se vocês pensarem na lírica medieval, o que tinha? Tinha cantiga de amigo,
cantiga de amor e cantiga de escárnio e maldizer. Então, na verdade, o fado segue a mesma lógica, fala da vida ou fala do amor. Mas o regime de Salazar não queria isso, né? Então decidiu reivindicar a imagem de um povo triste, saudoso, com um passado glorioso que já não existe. Aliás, eu me lembro que no regime salazarista eles falavam de 3 Fs: fado, futebol e Fátima, que eram os 3 grandes luminares de Portugal. Você me mandou a Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida. É isso mesmo? Sim. Quer colocar? Vamos ouvir. Vamos ouvir? Como funciona isso? Eita, Alice, nós é um aqui, plano vamos salvo. lá. Momento comercial. Não, mas eu tenho 100. Eu entrei na conta errada. A música de Alfredo Marceneiro. Não sei se dá para ouvir. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta cidade, que todos os olhos são meus. Vocês podem ouvir facilmente Estranha Forma de Vida. Eu propus também ouvir um pouco esse fado, porque é do mais canônico que tem realmente. Amália foi. É verdade que ela foi utilizada e continua sendo utilizada como um símbolo do fado, como a fadista por excelência. Mas é verdade também que ela realmente foi uma grande intérprete e ela não só cantou fados, ela cantou, por exemplo, boleros. Ela ouvia muitos boleros. Ela cantou canção como se fala, de genérico, de abertura de telenovela japonesa. Sei. Porque a fama dela chegou bastante longe. Ela realmente era um instrumento do que hoje chamariam de soft power. Ela foi realmente utilizada como um instrumento de propaganda. E estranha forma de... Me perdoe. Nós vamos falar de Amália daqui a pouco, especificamente, mas tem um amigo nosso, o doutor Roberto Ramos, mais português impossível. Ele tem a impressão que tem mais cantoras mulheres cantando fado do que homens. É verdade isso? Numericamente, eu não sei te dizer, mas entre os nomes mais conhecidos, certamente tem mais fadistas que se identificam como mulheres que fadistas que se identificam como homens. Faz não muito tempo morreu Carlos do Carmo, que era um fadista bastante importante. A mãe dele já era fadista também. E hoje em dia tem vários fadistas. Talvez eu acho que o mais importante fadista masculino vivo hoje é o Camané. E é verdade que depois as mais conhecidas normalmente são o Dulce Pontes, ou a Namora, ou a Marisa, ou a Cristina Branco, a Mafalda Arnaud. Carminho também, né? A Carminho também. Ela veio, faz pouco tempo ela veio a Barcelona também. Fábia Rebordão.
Bom, Portugal teve um golpe de Estado salazarista em 28 de maio de 1926 até 25 de abril de 1974. Foram 48 anos. Aí a gente pode entrar. Eu visitei a casa de Amália Rodrigues em Lisboa, gosto muito da biografia dela, e saiu recentemente uma nova biografia, onde o Saramago diz que a Amália deveria ser olhada com mais carinho, porque ela até contribuiu para o PCB, embora fosse Partido Comunista Português, embora fosse muito católica. Mas o Saramago, o livro é do Miguel Carvalho, diz que ela acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Mas ela era uma grande cantora, não é? Ela é a alma do fado português? Eu não gosto de utilizar expressões como a alma do fado ou falar que Camané é o príncipe do fado. Eu acho que são expressões bem anacrônicas, porque Portugal implantou a República em 1910 e acho que e também é um país laico, ou a gente tenta ser um país laico, de tradição laica. Foi um dos primeiros países que aboliu a escravatura e também a pena de morte, e é um país que, apesar de tudo, e de um certo isolamento em relação à Europa, porque não claramente é periferia europeia, é um país que tem tido alguns logros, algumas vitórias a nível humanitário. Então, eu não gosto de utilizar essa linguagem tão religiosa para falar da Amália. E acho que, na verdade, o que sabemos da religiosidade da Amália não é muito diferente do que podia ser a religiosidade de outras pessoas, que era bem popular, um pouco dividida entre uma teologia mais dogmática da igreja e, e depois o culto de Fátima ou o culto do Espírito Santo, que as pessoas falam bem pouco, mas realmente está bem perto da heresia. Isso convivia com outras formas, e sobretudo à medida que já depois do 25 de abril, à medida que muitas pessoas vieram dos países africanos para Portugal, teve também influências anímicas. Então, eu acho bem complicado cristianizar tanto a figura da Amália, quando, na verdade, era uma pessoa bastante próxima do povo. Não sei até que ponto o catolicismo de muitas fadistas não era uma necessidade de comprazer o regime, porque senão facilmente eram censuradas. Então, eu vou deixar de lado qualquer referência canônica ou referência à realeza, mas a voz mais famosa, vamos ver se eu falo algo que você não vai pegar no meu pé. A voz mais famosa ou a maior divulgadora do fado fora de Portugal foi Amália Rodrigues mesmo. Sem dúvida. Mas eu gostaria de incentivar as pessoas que estão nos ouvindo a ouvir Maria Teresa de Noronha ou a Ercília Costa. Elas são realmente tão grandiosas que às vezes é uma pena que as pessoas só conhecerem a Amália. É como se eu falasse que no Brasil só tem Caetano Veloso ou Elis Regina, né? Tem muitos mais artistas. Se você dissesse que no Brasil só tem Caetano Veloso ia ficar muito feliz com você. Mas não é o caso. O livro que eu citei é de Miguel, me perguntaram aqui, Carvalho, chama Amália, Ditadura e Revolução. Você me mandou também um vídeo... Desculpa, antes que eu esqueça. Sobre essa canção que eu falei antes, O Barco Negro, A Mãe Preta, quem fez uma versão muito boa foi o Ney Matogrosso.
O Ney Matogrosso tem uma versão excelente e tem um vídeo também no YouTube, então vocês podem ouvir facilmente. Desculpa, Aide. Imagina. Olha, você me mandou um vídeo de um cantor que eu, sinceramente, não conhecia, chama Camané, que Hum. deve ser um cantor jovem, não é? Um cantor moderno do fado? Mais moderno, pelo menos. Se você me considerar jovem, ele Você também é jovem. você é quase um infante. É, então o Camané também é bastante jovem, né? O Camané tem, para mim, tem duas grandes virtudes. Ele é um grande intérprete de fado, tem uma dicção, uma prosódia, um sentido melódico excepcional, e é uma pessoa muito comprometida com a renovação do fado dentro do que são os moldes tradicionais. Também é uma pessoa politicamente de esquerda e isso é algo público, algo que ele nunca escondeu. Então, Desculpe, pode terminar, desculpe. não, então na verdade, eu agora não lembro se o que eu incluí do Camané foi o Fado da Sina. Foi o Fado da Sina, tá. Então, o Fado da Sina é um dos fados, um dos meus fados preferidos, talvez, que não é dele, veio de outros fadistas, mas eu acho que a interpretação dele talvez seja a melhor. E, mais recentemente, ele colaborou com DJs para fazer fados eletrônicos, talvez em duas ocasiões. Então é alguém que realmente está muito atento à evolução da música e do fado em particular. Vamos ouvir o Fado da Sina. Opa, vamos lá. Pronto. Reza-te a seda nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. Tá bom? E mais Sim, a, Maravilhoso. a letra é o típico, a típica catástrofe amorosa e a ideia da predestinação de que você, nas linhas da sua mão, você já tem marcado o destino, seu fado está na sua mão, e o fado que você tem marcado na sua mão fala que esse amor não vai dar certo, que você é um desgraçado, é um miserável, que você fala, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Então, a letra não podia ser mais típica, mas acho que a nível de harmonia é um dos fados mais conseguidos. Acho que realmente é uma composição maravilhosa. E você falou mesmo da prosódia e da clareza da pronúncia para o brasileiro. Você sabe que eu vou lhe confessar, eu adoro o fado da Dulce Pontes, Canção do Mar, mas é impossível entender o que ela fala no início da canção. Às vezes, não é? Para nós brasileiros é difícil. Talvez vocês possam fazer uma petição para a Dulce cantar a Canção do Mar em português brasileiro. Bom, esse negócio da sina, eu acho que eu vou raspar a palma da mão para ver se tira essa sina terrível aqui. A Tatiana, madrinha nossa, me disse que você é judeu, né? E ela já te provoca no bom sentido, perguntando assim, que ela vê um movimento de reparação com os judeus, né? Espanha faz isso hoje, né?
como Portugal, aí podemos ampliar, com judeus, mas também como Portugal lida com seu passado colonial, né? Você quer responder isso à nossa madrinha? Bom, acho que são duas questões, talvez. Teve a questão da lei da nacionalidade para judeus sefarditas que estavam vivendo em outros países e que podiam aceder à nacionalidade portuguesa ou espanhola, se pudessem demonstrar até certo ponto a sua genealogia, a sua identidade sefardita. Isso pode parecer uma questão secundária, talvez para quem olhar desde fora, mas eu tenho amigos, por exemplo, na Colômbia, no México, no Chile, que para eles ter um passaporte espanhol significa ter direito, acesso, talvez privilégio, a gente pode falar, a uma mobilidade que o passaporte que eles têm não permite ter. Então, nós estamos falando de uma injustiça global que tem que ver com o fato de um passaporte ser indissociável do privilégio que ele outorga, do privilégio ou das limitações que ele significa. Então, realmente, essa lei da nacionalidade permitiu estender esse privilégio para pessoas descendentes de outras que foram expulsas ou expulsadas da Península Ibérica, no momento em que ser judeu era uma maldição. Hoje em dia, muitas pessoas continuam sofrendo antissemitismo, e eu, sem querer relativizar, acho que realmente a situação mudou muito desde o tempo da Inquisição, em que as pessoas eram torturadas na praça pública, denunciadas, etc. Então, com respeito à identidade colonial portuguesa, eu acho que talvez tenha uma tentativa de restaurar as relações com os países agora independentes, mas que no passado foram colonizados por Portugal. Mas eu também não quero romantizar demasiado esse movimento, porque a gente não pode esquecer que em 1998, que faz bem pouco tempo, Portugal organizou uma exposição mundial sobre o tema dos descobrimentos. Essa palavra de descobrimento, olha, eu peguei no meu barquinho, aí eu fui passear, encontrei aí uma terra que eu pensava que era a Índia, aí depois eu falei que era Veracruz, eu vou matar esses caras que não estão trabalhando para mim, eu vou falar que essa terra me pertence. A gente está talvez esquecendo ou tentando fazer uma lavagem sobre uma história que é bastante mais violenta do que a gente gostaria de assumir. Então, o que eu falo é que realmente, para a gente poder se reconciliar verdadeiramente, você tem que passar das intenções aos atos. Então, o meu contributo, eu acho que é bem, bem pequeno. Mas, por exemplo, tem pessoas que me falaram, você vai falar brasileiro? Nessa entrevista eu falei, eu vou sim, porque eu acho que a maior parte das pessoas que vão estar são brasileiros. E se eu falar português de Portugal, talvez fique mais difícil para eles entender, porque realmente o português de Portugal é muito fechado, e se eu falar de Lisboa, vocês talvez não vão entender, 80%. Então, eu pensei, o primeiro gesto que eu tenho que ter para as pessoas que ouvem a minha música, ou que querem me ouvir, que estão no Brasil, é falar a mesma língua. E o português que vocês falam no Brasil não é o mesmo que a gente fala em Portugal. Mas não é preciso essencializar essa diferença, porque eu tenho a certeza que o brasileiro de Curitiba não fala igual que o de Minas Gerais, e o de São Paulo não fala igual que o carioca. Então, eu acho que
Isso que eu estou fazendo de não falar o português que eu falo normalmente é simplesmente um pequeno gesto de reconhecimento para vocês. Mas eu acho que o governo português, as instituições, o Museu do Fado, a Fundação Amália Rodrigues, têm que começar a falar a língua dos cabo-verdianos, dos guineenses, dos brasileiros, dos timorenses, dos portugueses que vivem em Newark. Nos Estados Unidos tem Hum. muito português. Em Luxemburgo, No, 20% é português. no Maine, né? No Maine, em No Luxemburgo. Maine, sim. É, Em Andorra, né? eu vou te fazer uma pergunta. Bom, muito bonito isso que você falou. Eu queria agradecer muito essa sua deferência. Você não gosta de usar termos realistas, né? Mas você foi um fidalgo. Fala pra gente. Agora, eu vi a tua seleção de músicas e eu acho que o fado português mais conhecido no exterior é Uma Casa Portuguesa. E você não colocou Uma Casa Portuguesa. Eu fiquei imaginando que Uma Casa Portuguesa, a tua leitura de Uma Casa Portuguesa é de que essa é uma canção apologética, é de que essa é uma canção propagandística, né? Hum. Por isso que você não gosta dessa música, Uma Casa Portuguesa. Não, na verdade, quando eu não quis colocar mais de um fado da Amália, porque eu Ah, acho que já tem uma sobreexposição da Amália, e eu escolhi a Estranha Forma de Vida, tá. porque também fala essa ideia do fado como fatalidade. Uma Casa Portuguesa realmente é um instrumento de propaganda pura, porque fala o São José de Azulejos, então é uma casa católica, apostólica romana. E você é pobre, você talvez só tem pão para pôr na sua mesa, ou talvez não tem pão, só tem migalhas. Mas mesmo assim você é feliz, porque a mulher está em casa, limpando, cuidando dos meninos, e está esperando de braços abertos o marido que vai chegar com um beijo. Então, só com esse beijo do marido que vai chegar, essa mulher já é rica, né? Então, eu acho que realmente é tão lamentável essa letra. Acho tão lamentável, mas lamentável, mas na verdade tem uma justificação histórica, né? Então, não vou criticar a Amália por ter cantado isso, mas eu acho uma letra horrível. Tá. Ninguém está ouvindo aqui, só eu e você. Você não vai falar da minha musa que canta fado, que é a Teresa Salgueiro? A Teresa Salgueiro é sua musa e a musa de muita gente. Tá vendo? Eu nunca sou exclusivo, mas ela também cantava com Madre Deus ou já não canta mais? Ela já não canta mais com Madre Deus, porque acho que ela entrou para Madre Deus quando tinha 17 anos, e acho que foi aos 36 ou 37 ela falou: eu levo mais de meia vida com Madre Deus, então acho que está na hora de eu continuar e viver a minha vida sem os Madre Deus. Uhum. É, 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 eu não sei. Tem gente que fala que Madre Deus não é fado. Eu acho que é uma bobagem isso. São diferentes formas de compor, ou de entender, ou de fazer os arranjos, né? Mas os temas tratados por Madre Deus, a forma de ela cantar. Não todos os fadistas temos que cantar como a Amália, né? Porque antes da Amália tinha outras pessoas que cantavam de outra forma. Mas não se preocupe, porque tem gente que acha que Piazzolla não é tango, Claro. não é? Agora, você é músico e você me prometeu que você ia mostrar alguma coisa ou falar um pouco da sua carreira e da sua música. É, é,
Então, no princípio eu já falei que para mim foi uma necessidade de compor sobre as letras que eu escrevo e também de reinventar a minha relação com o país onde eu nasci. Então, a música da minha adolescência, nos anos 90, não foi exatamente o fado, foi o techno. Essa era a música que eu ouvia quando eu saía com os meus amigos, ia na discoteca. Então eu pensei, talvez o melhor que eu possa fazer nessa era de nostalgia, do retro, do vintage, talvez fosse levar o fado à música eletrônica, ou levar a música eletrônica ao fado e procurar um ponto de reconciliação. Às vezes é muito sutil, por exemplo, no meu fado Beatriz, porque a presença do digital é mínima. É um fado para piano, mas, por exemplo, Ponto de Cruz é um fado claramente eletrônico. E um dos próximos fados que eu vou publicar, que se chama Sebastião, é um fado muito eletrônico também, totalmente bailável ou dançável, e isso fala da minha posição subjetiva com relação ao fado. Eu acho que o fado tem que ser isso. O fado tem que ser um canal aberto para que cada pessoa, para que cada intérprete possa falar do seu destino e da sua subjetividade. Não uma forma apenas fechada no tempo, congelada, ou não sei, ou criogenizada, no que foi o fado da Amália Rodrigues, para ter uma nova geração, que fala nova geração de fado, mas que estão tentando cantar o fado como se cantava nos anos 50. Eu acho que isso pode ser interessante sempre que não for a única versão do fado que a gente tiver. Mas o que define se é fado ou não é fado? É a forma como é cantada, é a viola portuguesa, a guitarra portuguesa, a viola? O que define? Eu vou dizer que isto é música popular portuguesa, isto aqui que eu estou ouvindo é fado, já que existem muitos fados, não existe um fado só. Como é que eu vou dizer isso é fado, isso não é fado? Eu vou te dar uma resposta talvez um pouco cruel ou sarcástica, Ah, mas em estudos literários, quando falavam o que é a literatura, depois de desconstrucionismo, deconstrutivismo, ah, a resposta que ficava é aquilo que quando você vai numa loja, numa livraria, está marcado como literatura. Então, realmente eu acho que considerar fado ou não tem que ver com a leitura social que você faz num sim. momento determinado. Então, se alguém tivesse podido ouvir os fados que eu estou fazendo agora há 30 anos atrás, ou seja, nos anos 90, as pessoas falariam: isso é eletropop, isso não é fado. Talvez dentro de 20 ou 30 anos, algumas pessoas possam ter esquecido que alguns fados da Ercília Costa, do Marceneiro, são fados. E eram fados muito canônicos nesse momento. Então eu acho que realmente tem que ver com a leitura cultural que você faz em cada momento histórico. A música que vem das ex-colônias portuguesas, eu vou me referir, por exemplo, a Cesária Évora, né? Isto é uma contribuição ao fado, é um novo fado? É, eu não, eu não consideraria como uma contribuição ao fado, porque eu acho que o fado não pode se instalar numa categoria precisamente colonial e
começar a incluir tudo que é em português, ou nesse caso não é em português, é num idioma crioulo, e Uhum. começar a falar que tudo é fado, né? Então, eu considero a música que eu faço como fado, porque eu nasci em Portugal, porque tenho uma necessidade também de legitimação, que eu acho que quase todos os artistas têm, e porque realmente tem umas temáticas e tem uma base de composição que vem daí, mesmo que depois eu utilize eh, a música digital, sintetizadores, etc. Mas no caso da Cesárea Évora, eu acho que seria um pouco abusado falar que uma morna ou que isso é fado também. Pode ter uma influência, mas eu não consideraria, não. Tá. Você ia tocar alguma coisa tua? Uma composição tua? Estamos chegando perto do final. Não quer tocar algo seu? Eu gostaria, o problema é que, talvez como aqui são as 11 da noite, e as Ah, paredes da minha casa são tão estreitas, aí eu tenho um pouco medo de acordar os vizinhos. Por isso, eu gostaria muito de fazer isso, mas o que eu vou sugerir para os que não fizeram isso vocês podem entrar no meu canal de Instagram e na minha bio tem um link, um Linktree, e desse link vocês podem entrar facilmente no meu YouTube, no meu Spotify, tudo isso. E, e se eu puder, em breve, vou também publicar um novo vídeo para vocês poderem ouvir uma versão de uma canção que não é um fado, mas que foi uma canção que de alguma forma profetizou a Revolução dos Cravos. hum. Que vem antes da Grândola Vila Morena? E Vem antes. vem antes da Grândola Vila. Tá. Senhor, olha, foi. Que horas você tem aí já? 23 horas, quase? 23. Olha, eu acho que a gente terá mais oportunidade de continuar essa conversa, porque falar de fado e com a tua cultura, né, com a tua profundidade, com a conexão que você faz com a vida cultural, social e política, temos muito o que conversar. Eu E vou com lhe... a sua paixão também. E com a sua paixão também. Bom, eu sou apaixonado pela vida e pela música. Muito obrigado. A gente vai agradecer a Tatiana, não é, que fez esse match Claro aqui, que sim. né? E muito obrigado, muito obrigadinho, né? Obrigadinho. E eu agradeço, um grande beijo e voltamos a conversar. Uma boa noite. Valeu. Beijo para todos. Boa noite. Beijo.